Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Sabrina e junto com o meu querido professor Professor Almeida, hein? Professor Antônio Almeida Pereira, a professora Sabrina, imagina, levando agora para você conteúdos inéditos de Química nesse primeiro ano para você, não é isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo. E fique ligadinho na aula de hoje, é uma aula bem bacana, tem um conteúdo bem legal para a gente tratar com vocês, só que lógico, né, como todo conteúdo, requer atenção e também dedicação. Vamos lá para a gente conhecer os conteúdos que vão ser trabalhados na aula de hoje. Então, meu caro aluno, olha aí, você vai trabalhar aqui agora com alotropia. E aí, o que realmente significa a alotropia? Tá bom? Nós vamos conhecer sobre os alótropos do oxigênio, os alótropos do carbono, os alótropos do enxofre, de fósforo e alótropos de enxofre. Então, 4 elementos químicos diferentes que constituem também diferentes alótropos. Através da alotropia, vamos aprofundar um pouquinho nesses conhecimentos, ok? E aí, a habilidade desta aula trata-se de identificar o que é alotropia através de exemplos do cotidiano. Temos aqui a seguinte pergunta. O que é alotropia? Essa pergunta ela é muito interessante e também a própria palavra. Você deve pensar, meu Deus, eu nunca vi esse nome, não sei nem de onde veio. Como que a gente vai trabalhar um conceito desse? Gente, é muito importante a atenção de vocês, porque é uma aula bem teórica, né, professor? Exatamente. Será, meu caro aluno, você já escutou em algum lugar falar de alotropia? Gente, isso é química, hein? E na química a gente aprende a conviver com denominações que às vezes fogem do nosso dia a dia. Mas é ciência, e sendo ciência, você deve aprender. Porque a alotropia também, com determinados conceitos, você lá na frente vai precisar relacionar alguns compostos, mas vamos em frente. Então, o que é alotropia mesmo, hein? Então, vamos lá para a nossa aula para a gente aprender esse conceito. A alotropia nada mais é do que o fenômeno em que o mesmo elemento químico, ou seja, átomos de um mesmo número atômico, formam 2 ou mais substâncias simples diferentes. Você está lembrado o que significa substância simples, meu caro aluno? São substâncias cuja molécula você tem o mesmo elemento químico. Na fórmula você tem o mesmo elemento químico, né? E aí, as variedades alotrópicas podem resultar de 2 situações. Uma delas se refere à quantidade de átomos presentes nas moléculas e a outra do arranjo da estrutura, ou seja, na forma como os átomos se dispõem geometricamente, isto é, como eles estão rearranjados as ligações de um átomo para com o outro. E é interessante essa parte, pessoal, porque aí a gente vai ter a substância simples formada pelo átomo do mesmo elemento e elas vão se diferir pela quantidade de átomos que formam elas, ou ainda elas podem ter a mesma quantidade de átomos, só que em um arranjo geométrico diferente. O arranjo geométrico se dá pelas ligações, porque você sabe que cada átomo está ligado a um outro para garantir sua estabilidade eletrônica, né? Primeiro, vamos conhecer um pouco sobre os alótropos do oxigênio, isto é, a alotropia que ocorre entre átomos de oxigênio. Nós temos aqui que o oxigênio, ele forma 2 alótropos. O que é isso? Nós temos uma substância cuja fórmula é O2, que é o oxigênio gasoso, esse que nós respiramos no dia a dia. E nós temos também o gás ozônio, né? Aquele gás da atmosfera, que é utilizado também em alguns filtros de água, né?
Pelo fato de ser formado de átomos de oxigênio em número de 2 a 2, então, por isso que formam moléculas biatômicas. Quanto aos átomos de ozônio, eles se unem de 3 em 3, formando moléculas triatômicas. Quer dizer, quando tiver O2, eu tenho gás oxigênio. Quando tiver O3, eu tenho ozônio. No entanto, ambos são substâncias simples e são diferentes, com características diferentes. Daí, nós dizemos que essas substâncias constituem os alótropos do oxigênio. Não é isso mesmo, professora Sabrina? É isso mesmo. E aí, olha só, o gás oxigênio é o O2, na forma gasosa. No gás oxigênio, os átomos se unem 2 a 2, formando moléculas biatômicas, quer dizer, de 2 átomos. Uma propriedade extremamente importante desse gás é que ele alimenta todas as reações de combustão, ou seja, de queima. Por isso, ele é denominado de comburente e que sem o oxigênio não ocorre nenhuma reação de combustão. Nós vimos isso anteriormente, que seja o combustível no estado sólido, líquido ou gasoso, o oxigênio está presente para que a chama aconteça. Isto é, a combustão aconteça, liberando CO2, água e energia principalmente. Tudo bem? Já o gás ozônio é o que apresenta forma O3, quer dizer, molécula triatômica, que existe 3 átomos de oxigênio interligados entre si. E o gás ozônio é um gás azulado, tem um cheiro muito forte e é desagradável. O gás ozônio, ele atua como agente também bactericida, sendo desta forma utilizado na purificação de água nos chamados ozonizadores, adaptado em filtros de águas de residência, né? Você já deve ter visto aí em sua residência alguns filtros de água chamados ozonizadores. E o que acontece? Naquele filtro, eles colocam uma bomba, quando a água passa, eles injetam ozônio na corrente de água e mata os micro-organismos. Por isso, mata as bactérias, por isso que ele atua como um bactericida. O ozônio também, ele é produzido nas altas camadas da atmosfera, principalmente conhecida como a estratosfera, que ela acontece devido à ação dos raios solares sobre o gás oxigênio, que o gás oxigênio está na atmosfera, naturalmente, por isso que respiramos, etc. E esse gás oxigênio, ao receber raios solares, ele transforma O2 em O3. É como se oxigenasse ainda mais as moléculas de O2. E o ozônio, ele tem também a importância de filtrar os raios ultravioletas do Sol. Porque nem todos os raios do Sol, eles são ultravioletas, não é, professora Sabrina? Agora, a ação do ozônio é principalmente reter os raios ultravioletas para que não incida sobre a superfície da Terra, para não causar patologias, problemas para a saúde dos seres vivos, tá certo? Então, aqui está uma ilustração representando as camadas da atmosfera e a dinâmica do recebimento do retorno de raios solares. Lembrando, o oxigênio existe na natureza, no ar atmosférico. Porém, alguns raios solares, atuando no oxigênio do ar atmosférico, transformam esse O2 em O3. E o O3, por sua vez, atua retendo os raios ultravioletas que vêm do Sol. E aí é interessante a gente ter aquele cuidado, né? Falar, a camada de ozônio, tem um buraco na camada de ozônio. O que acontece?
alguns agentes poluentes que vão para a atmosfera, eles vão reagir com o ozônio que está lá, né, professor? E por ele ser menos estável, ele vai acabar formando mais gás oxigênio e diminuindo a concentração de gás ozônio. Exato, diminui a concentração, diminui a camada, aí os raios ultravioleta passam a penetrar na Terra, causando, né, alguns danos. Portanto, a natureza é completa, então devemos preservar a natureza nesse sentido, porque ela mesma se encarrega de apresentar substâncias que são úteis ao planeta. E agora, comparando o gás oxigênio com o gás ozônio, nós sabemos que elas são substâncias puras que apresentam propriedades distintas, né? E entre elas nós podemos identificar a densidade, a fusão, a temperatura de ebulição e a estabilidade de cada substância. O que é que sabemos? É que a densidade do gás oxigênio, ok, lá a menos 183 graus, a partir daí ele já é gasoso, ele apresenta uma densidade de 1,14 gramas por centímetro cúbico. Ozônio, a menos 188 graus, a densidade é 1,71, quer dizer, o gás ozônio se torna mais denso do que o gás oxigênio, caracterizando. Como a densidade é uma propriedade específica de cada substância, então o ozônio é mais denso do que o oxigênio. Quanto à temperatura de fusão, aquela temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. O oxigênio, temperatura de fusão, menos 218,4 graus, e o ozônio, menos 249,4 graus. A temperatura na qual a substância passa para o estado gasoso, olha aqui. Então, a substância está no estado líquido e passa para o estado gasoso, o oxigênio, olha, 182,8 graus abaixo de zero. Por isso que ela é considerado gás, porque na temperatura ambiente, aproximadamente 25, 30 graus, o oxigênio já está na fase gasosa, por isso é chamado de gás. O ozônio, ele passa do líquido para o gasoso a menos 111,3 graus Celsius, caracterizando, através dessas propriedades, vamos dizer, nós temos diferença completa do oxigênio para o gás ozônio. E quanto à estabilidade, veja bem, por isso que nós temos grande quantidade de oxigênio na atmosfera, porque ele é muito mais estável do que o gás ozônio, que é considerado um gás menos estável. Ok, professor? Para melhorar ainda mais o seu raciocínio, vamos para o aprender fazendo. E nesse aprender fazendo, diz o seguinte: são elementos que apresentam formas alotrópicas, isto é, que se tornam alótropos. Letra A, hidrogênio e oxigênio. Letra B, carbono e nitrogênio. Letra C, fósforo e enxofre. Letra D, cálcio e silício. Letra E, ozônio e óxido nítrico. Então, meu caro aluno, diante do que você aprendeu sobre a alotropia ou alótropos, qual seria a alternativa correta nessa questão? E aí, se você escolheu a letra C como correta, parabéns, porque você tem fósforo e enxofre, além do carbono e oxigênio, além do oxigênio que você viu, nós temos aqui fósforo e enxofre, que também apresenta formas alotrópicas. E aí, vamos conhecer detalhes? Vamos. Com relação aos alótropos do carbono, né? Porque o carbono, ele também apresenta fórmulas alotrópicas. E esse elemento, ele possui duas formas alotrópicas que são naturais. Primeiro, o carbono diamante. O que é carbono diamante? O carbono diamante diz o seguinte, que o
cada átomo de carbono ele está ligado a 4 outros átomos de carbono. O diamante é a substância mais dura da natureza, resistente, né? Ele é incolor, tem elevada dureza e não conduz eletricidade nem calor. Aqui nós temos o arranjo entre os átomos do carbono na constituição do alótropo denominado diamante. Se vocês observarem, alguém já visitou uma oficina mecânica? Alguém já teve contato com alguma oficina mecânica? Lá você tem uma tornearia, um torno mecânico, onde o material utilizado para cortar outras peças metálicas é o diamante. Então você tem no torno mecânico o diamante que ele corta todas as peças metálicas por causa da elevada dureza, tá certo? E isso caracteriza o alótropo do carbono denominado diamante. Na sequência, nós temos aqui mais informações sobre o diamante. É que no diamante, cada átomo de carbono acha ligados tetraedicamente, né? Você sabe que o carbono tem 4 elétrons na última camada, então ligado tetraedicamente a 4 outros átomos de carbono. Diamante nada mais é de carbono, carbono, carbono e carbono. O diamante só é formado nas camadas mais internas da Terra e expelido para a crosta terrestre devido aos movimentos geológicos naturais. Mas devido ao quê? Tem muito carbono no subsolo e os átomos se rearranjam entre si tetraedicamente, constituindo a substância diamante, que é dos alótropos do átomo de carbono. E assim, verifica aqui uma outra substância que só contém átomo de carbono, que é exatamente o carbono grafita. Então, nesse caso, carbono diamante constitui uma substância. Carbono grafite constitui outra substância. E isso diz que são os alótropos do carbono. Ou seja, o átomo de carbono ele é capaz de apresentar alotropia entre os seus átomos. No caso do grafita, os átomos de carbono se ligam de modo a formar lâminas com hexágonos de carbono. Apresenta características cinza escuro, uma baixa dureza, que é diferente lá do diamante, conduz eletricidade e calor que o diamante não apresentava. E você observou aqui, ó, os átomos de carbono, eles formam lâminas com hexágonos, formando figuras de 6 átomos de carbono, enquanto no diamante a estrutura era diferente. Estrutura cristalina, mas verifica o rearranjo e a gravura que caracteriza o grafite. Continuando assim, a grafita, viu, gente? Carbono grafita. Na grafita, os átomos de carbono formam hexágonos no espaço e também placas de hexágonos são mantidas juntas por força de atração mútua. A grafita possui um arranjo cristalino mais estável, portanto, menos energético. Aqui, meu caro aluno, nós temos, portanto, uma amostra, tá bom? De grafita. São estruturas sólidas que caracterizam um dos alótropos do carbono. Tudo bem? Comparando agora, interessante, as propriedades da grafita com diamante, que tudo são formas alotrópicas do carbono, vejamos como é que fica a densidade, a fusão, a temperatura de ebulição e a estabilidade. A densidade da grafita é de 2,26 gramas por centímetro cúbico. Já a diamante
3,51 gramas por centímetro cúbico. Lembrando, densidade é uma propriedade específica porque cada substância apresenta características diferentes e servem para identificar se uma substância é pura ou não. A temperatura de fusão, olha só, com relação aos alótropos do carbono. A grafita, ela passa do estado sólido para o estado líquido numa temperatura de 3.550 graus Celsius, enquanto que o diamante não tem uma temperatura definida especificamente de fusão, né? Na ebulição, olha só, ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso. Sendo assim, para você transformar a grafita em vapores, você terá uma temperatura de 4.200 graus Celsius. Com relação ao diamante, também não conhecemos definitivamente a temperatura de ebulição desse alótropo do carbono. Com relação à estabilidade, isso sim, nós garantimos, asseguramos que a grafita ele é mais estável, enquanto o diamante é menos estável. Algum comentário, professora Sabrina? Não, professor, é exatamente isso. Essa questão que a gente tem que ter em mente, né, principalmente os nossos alunos, é que nós estamos falando das substâncias simples que são formadas pelo átomo do mesmo elemento. Então, aquele elemento químico que tem essa capacidade de formar substâncias simples tão diferentes em todas as suas propriedades, né, professor? Muito bem lembrado, professora Sabrina, aqui, ó, só enfatizando. Nós estamos, todas as formas alotrópicas que nós falamos do oxigênio, falamos do carbono, é porque são substâncias simples, porém do mesmo elemento químico, né? O terceiro elemento químico que nos traz para a alotropia, ou seja, que nos traz alótropos, é o fósforo, né? Cujo símbolo é P. Por que o símbolo P é o elemento, o P é o elemento do fósforo? Porque antigamente fósforo era escrito com PH. Então era fósforos, e aí atribuiu-se o símbolo, a letra P, como símbolo do fósforo. Com relação aos alótropos do fósforo, dizemos que o fósforo possui várias formas alotrópicas, mas as mais comuns são o fósforo branco, representado pelo P4. Nós temos o fósforo vermelho, P4N. Temos o fósforo negro, que é apenas o PN, ou também o fósforo metálico, né? Que é o fósforo negro. Com relação ao fósforo negro ou metálico, sabemos que ele conduz eletricidade, é obtido pelo aquecimento do fósforo branco a altas pressões. Então, isso caracterizando uma das formas alotrópicas do fósforo, que é o fósforo negro ou o fósforo metálico. Tá certo? Com relação ao fósforo branco, que dá origem ao fósforo negro, uma das características deles é que ele tem cheiro de alho, é fosforescente, quer dizer, ele brilha no escuro, ele é mole, porém altamente venenoso, e reage violentamente com o oxigênio do ar. Através de vários estudos, né, e aplicabilidade do alótropo do fósforo, o fósforo branco, nós sabemos que o fósforo branco ele é utilizado para finalidades bélicas, quer dizer, equipamentos utilizados nas guerras, né? Instrumentos utilizados nas guerras, instrumentos pesados,
Também o fósforo branco, ele é utilizado na confecção de bombas incendiárias e granadas que emitem luminosidades. Sobre o fósforo branco, ainda é conhecido que ele é instável, porque ao entrar em contato com o oxigênio do ar, entra em combustão, quer dizer, ele queima, sendo por isso conservado dentro de recipiente com água. No entanto, o recipiente com água inibe o fósforo branco de reagir com o oxigênio, trazendo alguns danos ao meio ambiente e assim sucessivamente. E na sequência? Na sequência, nós temos aqui o fósforo vermelho. E esse fósforo vermelho, nós sabemos que ele apresenta característica inodoro, quer dizer, não emite odor, não tem cheiro, ok? Ele não emite, digamos, não é fosforescente como demais, é duro, porém não é venenoso. Ele é bem mais estável que o fósforo branco e pode ser obtido pelo aquecimento do fósforo branco à pressão atmosférica. Então, são várias características que, ao você entrar em contato com os alótropos do fósforo, primeiro nós temos que conhecer as propriedades de cada alótropo, como o fósforo branco, o fósforo vermelho, e entre outros, para que você saber qual é o risco que oferece ao manusear esses alótropos, que são o quê? Substâncias simples formadas com o elemento químico fósforo, não é isso? Com relação ao fósforo vermelho, nós temos aqui, olha, ou também um de seus compostos, que chama-se o sesquiosulfeto de fósforo, cuja fórmula é P2S6. Ele é encontrado na superfície de atrito colada nas laterais da caixa de fósforo e não do palito. Ah, então é exatamente essa característica dele que faz com que você, quando passa o fósforo, então o fósforo ele acende. Observando agora as propriedades entre o fósforo branco e o fósforo vermelho, sabemos que são substâncias completamente diferentes. E sendo assim, a 20 graus, a densidade do fósforo branco é 1,8 gramas por centímetro cúbico. Já o fósforo vermelho apresenta uma densidade de 2,36 gramas por centímetro cúbico. A temperatura de fusão, passado do sólido para o líquido, o fósforo branco, ele se funde a 44,1 graus. Em compensação, olha só o fósforo vermelho. Não é 59,3. 593 graus Celsius, ele passa da fase sólida para a fase líquida. O fósforo branco, para entrar em ebulição, para passar para a fase de vapor, então, temperatura de ebulição, 280 graus. No entanto, o fósforo vermelho, 725 graus. Tudo bem. Porém, quanto à estabilidade, quem é o mais estável, quem é o menos estável? O mais estável é o fósforo vermelho e o menos estável é o fósforo branco. Ok, professora Sabrina? Então, é muito importante, quando trabalharmos com os alótropos, sabendo que são substâncias diferentes do mesmo elemento químico, observar as propriedades, não é isso mesmo? Isso mesmo. E na questão da estabilidade, vocês podem até achar, mas não me interessa muito. Interessa, porque a estabilidade ela vai dizer para você o porquê que a gente encontra em maior quantidade tal alótropo do que o outro, como o caso do diamante e da grafita, né? Do oxigênio e do ozônio. Por causa da estabilidade, a gente sempre encontra aquele que é mais estável em maior quantidade na natureza. Exatamente. Você está num ambiente que você precisa de um dos dois, aquilo que mais... E aí,
você precisa, numa atividade, que você precisa do fósforo vermelho, mas só tem o fósforo branco. Para isso, você tem que conhecer as características de cada um, para não utilizar um e você não ter o resultado esperado naquilo que deseja, digamos, realizar. E agora, tem mais alótropos para a gente falar sobre você? Tem os alótropos do enxofre. Os alótropos do enxofre, nós temos o seguinte, é que os átomos de enxofre podem ligar-se e formar duas variedades alotrópicas que são encontradas na natureza. Então, dessas variedades alotrópicas, nós temos o popular enxofre rômbico e nós temos o enxofre monoclínico. Sabemos que ambos apresentam a fórmula S8 e são encontradas na natureza em erupções vulcânicas e que diferem quanto ao arranjo de cristais, dos cristais dos átomos do espaço. Então, veja aí, o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico, tudo tem forma, são 8 elétrons que constituem. A diferença é da maneira como esses seus átomos, nas ligações entre si, apresentam um arranjo geométrico. Tá certo, professor? E a gente falou lá no início que poderia ter alótropos que têm a mesma quantidade de átomos e que iriam estar se diferindo pelo tipo de ligação, pelo modo como eles estão ali arranjados. Exatamente, caracterizando aqui através dos alótropos do enxofre. O enxofre rômbico, também conhecido como o enxofre alfa, né? Ele apresenta, conforme foi citado, cristais amarelos e transparentes. Então, você vê, onde você vê cristais de enxofre amarelados, você pode saber que está diante de uma forma alotrópica do enxofre, que é o enxofre rômbico. Tá bom? Já o enxofre beta, né? Que também é considerado o monoclínico, e são cristais amarelados e opacos em forma de agulha. Gente, por que a palavra monoclínico? Se você conhece alguém da área de saúde, e você sabe que muitas vezes o enxofre ele está na nossa pele. Ele é um dos componentes da nossa pele. E quando você tem um problema de pele e tal, a pele está irritada, o médico apresenta uma substância, um medicamento que tem enxofre na composição. Eu vou dar um exemplo. Você, meu caro aluno, já sentiu, se você ou algum colega tem aquele chamado chulé? Então, o chulé, você transpira e emite aquele suor desagradável. Para combater, então se diz que ali você está tendo uma carência de enxofre no organismo. E é por isso que o seu médico indica um medicamento cujo princípio ativo tenha enxofre na composição. E esse enxofre nada mais é do que o enxofre monoclínico, que ele atua no organismo recuperando, quer dizer, a carência do enxofre, e o organismo volta a atuar normalmente, e o teiro de cheiro e aquele odor de chulé desaparece. Ok, professora? É isso mesmo, gente. É muito interessante a gente observar como a ciência em si ela é uma só, né? A gente estuda áreas, mas no uso, a gente tem um uso coletivo de todos os conhecimentos que a gente vai adquirindo, né, professor? Muito importante. Então, voltando aqui, é bom lembrar que nós estamos trabalhando com as formas alotrópicas de substâncias simples e, apesar de ser do mesmo elemento químico, as características são completamente diferentes, né? Nesse quadro aí que vocês vão ver, olha aí, mais uma vez, as propriedades do enxofre rômbico em relação às propriedades do enxofre monoclínico, né? Você pode observar que a densidade do enxofre rômbico a 20 graus
2,07 gramas por centímetro cúbico, enquanto o monoclínico 1,96 gramas por centímetro cúbico. A temperatura de fusão do enxofre rômbico, 112,8 e do monoclínico, 119 graus Celsius. Temperatura de ebulição. Nós temos que o rômbico passa para a fase gasosa, 444,6 graus Celsius, e aí, nessa temperatura de ebulição, coincide realmente com a do enxofre monoclínico e assim por diante. No entanto, comparando o rômbico com o monoclínico, sabemos que o enxofre rômbico ele é mais estável do que o monoclínico. Mas, diante do que nós aprendemos, formas alotrópicas do oxigênio, formas alotrópicas do carbono, formas alotrópicas do fósforo e formas alotrópicas do enxofre, nada melhor do que partirmos para um aprender fazendo. Vamos lá, meu caro aluno? E assim, veja só. No exemplo número 2, está dizendo o seguinte, ó. A destruição da camada de ozônio é um problema muito preocupante, pois essa região da estratosfera possui um papel importante na absorção de grande parte da radiação ultravioleta do Sol. Isso porque ele poderia, causar grandes danos aos seres humanos. Agora, entre esses danos podemos apontar: será que os danos causados pela emissão de raios ultravioleta será apenas, na letra A, câncer de pele, letra B, osteoporose, letra C, problemas renais, letra D, queda de cabelo, letra E, insônia. Agora, veja bem, meu caro aluno, a importância do ozônio como uma das formas alotrópicas do oxigênio. O que você acha que deveria, então, o que causa? Claro, câncer de pele. Portanto, em regiões em que a camada de ozônio, ela apresenta, digamos assim, ela apresentou variedades, fazendo com que os ultravioletas chegassem à superfície terrestre, a doença mais propensa seria o câncer de pele. Por isso, preserve a natureza para que a camada de ozônio não seja destruída por outros tipos de gases poluentes que venham diminuir a camada de ozônio, o ultravioleta incidir sobre a Terra e produzir câncer de pele. Não é isso mesmo, professora Sabrina? É isso mesmo. E aí a importância da gente conhecer, os elementos e as substâncias que estão presentes no nosso dia a dia. A química, principalmente no ensino médio, ela tem essa, vamos dizer assim, essa intenção de que você conheça o meio em que você vive e a partir desse conhecimento você possa desenvolver técnicas para ter uma melhor qualidade de vida, Exatamente, professora Sabrina. Então, olha só, essa aula foi muito ilustrativa, para a gente aprender sobre as formas alotrópicas. Então, você, meu caro aluno, você tendo um pouco de tempo, está com disponibilidade, pesquise um pouco mais sobre a grafita e o diamante do carbono, que são formas alotrópicas, são substâncias simples, porém são diferentes. Pesquisa lá sobre o fósforo branco e o fósforo vermelho. Pesquise também sobre o enxofre monoclínico e o enxofre rômbico, tá bom? Enfim, nós temos variedades de substâncias do mesmo elemento químico com características diferentes. O importante é que o que interessa para você é saber a aplicabilidade, onde eu posso aplicar cada uma, não é isso mesmo, professora Sabrina? É isso mesmo. E aí a gente conhecendo um pouco mais dessas substâncias, a gente consegue entender um pouco mais sobre o meio que a gente está inserido. E aí a gente vai encerrando mais
essa primeira parte dessa aula, para daqui a pouco a gente vir com a revisão e a atividade de sala, né, pessoal, que é muito importante. Olha aí, é exatamente para isso que nós estamos aqui debatendo. Então, com relação às formas alotrópicas, o oxigênio é o que nós respiramos também como ar atmosférico e o ozônio. Mas aí, ao ministrarmos essa aula, nós agora queremos saber se realmente você aprendeu. Fique ligado, porque faremos a revisão e, em seguida, fazemos comentários sobre a sua atividade de sala. Valeu? Até a próxima aula, meu caro aluno.